O Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele falou mais ou menos, alguns discutem se é 39, se é 40, mas mais ou menos 40 parábolas. O que é parábolas? Parábolas são exemplos, cotidianos para que nós possamos aprender, para que haja entendimento de princípios espirituais. E o Senhor usava, como mestre, ele usava parábolas, contava histórias. É tão importante, às vezes nós estamos ouvindo um sermão e às vezes nós não lembramos o que foi que o ministro, o pregador falou, mas nós lembramos da história que ele contou. E o Senhor Jesus, conhecedor do coração humano, ele ministrava e contava histórias para cravar no coração dos seus ouvintes. E como nós hoje, nessa noite, nós estamos celebrando a nossa Santa Ceia, a Ceia do Senhor, eu queria que nós pudéssemos ler o que está lá em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 16, onde o Senhor conta a parábola da grande ceia, E eu queria convidar os irmãos, aqueles que não têm como, pode acompanhar conosco ali no telão. E a palavra do Senhor diz o seguinte, depois nós vamos orar. Glória a Deus. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, começavam a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondendo-lhe o Senhor: saiu pelos caminhos e atalhos, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Interessante, né? Nós hoje separamos essa noite, essa manhã, todo o primeiro dia do mês, primeiro domingo do mês, nós separamos para que possamos celebrar a ceia do Senhor. E tem aqui nessa passagem é muito profundo o que nós estamos lendo aqui. Então, em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vai descortinar para que nós possamos entender a parábola do Senhor Jesus. Ele conta uma outra parábola que é semelhante a essa, um pouco, não é a mesma, porém, tem muitos detalhes que ele vai acrescentando, mas você vai ver que ele está contando a mesma história, ele usa a mesma base. Está lá em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Em outra ocasião, ele conta essa parábola. Eu queria ler para que nós possamos entender o que o Senhor Jesus está falando. De novo, versículo 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos como está com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois
às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas enquanto os encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queria que você abaixasse o seu rosto, fechasse os teus olhos. Pai amado, nós estamos expostos à Tua palavra. E eu te peço nessa noite que nesse lugar a Tua palavra possa entrar e que haja boa terra nesse lugar, Pai. Que a Tua palavra possa produzir 30, 60, 100 por um. E que o Senhor possa falar com o Teu povo. E eu te peço, Pai amado, que toda resistência contra a Tua palavra, todo engano, todo sofisma, toda barreira, tudo aquilo que impede a Tua palavra, Senhor, de entrar nos corações, que seja detida em nome de Jesus. E que o Teu povo, não somente esses que estão aqui presenciais, mas aqueles que nos assistem pela internet, que recebam, Senhor, da Tua boa palavra. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos, como eu disse, celebrando a ceia do Senhor, mas se você perceber, a ceia, a grande ceia que nós vamos celebrar um dia na presença de Deus, é essa ceia que foi descrita aqui nessa parábola. Um dia, homens sairão do Oriente e do Ocidente e estarão na presença de Deus. Será uma grande, grande ceia, porque será uma grande festa. Glória a Deus. O Senhor está preparando essa grande festa. E nós estamos aqui nessa noite e com certeza o Senhor Deus, Ele vai convidar, porque você ouviu aqui, o servo falou só, ainda tem lugar. Glória a Deus, porque tem lugar nessa festa. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos treinando para o grande dia do Senhor, que nós vamos celebrar a ceia do Senhor na presença do Senhor. É só uma questão de tempo. Eu já tive a oportunidade de ir muitas festas. Cada festa que eu digo que a gente sabia como começava, mas não sabia como terminava. Eu não sei se você se identifica lá na sua família, mas as festas da minha família eram cheias de adrenalina. E a gente não sabia bem o que ia dar naquilo. Agora, a parábola fala de uma grande festa que vai acontecer. A primeira fala de uma grande ceia, a segunda fala de uma grande festa, e a maior festa de todos os tempos foi relatada aqui. Imagine, já teve festas aí, imensas, mas a maior festa será no dia que o Senhor Deus reunir a sua igreja, reunir os seus escolhidos, e todos nós estivemos participando das bodas do Cordeiro. E a Bíblia fala muito sobre festa. A Bíblia relata sobre as festas judaicas. Você vai ver que a Bíblia encoraja o povo de Deus, a celebrar ali a Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. Você vai ver que a morte e ressurreição do Senhor Jesus se deu em uma dessas festas. Interessante que não era uma festinha não, era 7 dias de festa, imagina só. As pessoas saíam daquelas cidades circunvizinhas ali, subiam todas para Jerusalém e ali eles festejavam, festa mesmo, um povo festivo, porque nosso Deus é um Deus que Ele encoraja, A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o Senhor nos encoraja. Ele é um Deus que a sua palavra fala de festas. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Quem se lembra disso? O Senhor escolheu para ser numa festa. E a Bíblia fala de outras festas também que não terminaram tão bem assim,
Quem não se recorda da festa do rei Assuero? Ele pegou ali os grandes homens, os oficiais que governavam com ele, deu uma grande festa e ficou bebum e queria que a sua esposa se apresentasse, e ela não apresentou ali, né? Deu ruim, se separaram naquele dia. E outras festas aconteceram. Por exemplo, lembra o que aconteceu quando Belsazar, filho, né, de Nabucodonosor, deu uma festa, e ele estava bebum, ele bebeu todas, e estava ali, a Bíblia diz lá em Daniel, que ele chamou as suas mulheres, as suas concubinas, e ele teve uma ideia, uma grande ideia. Ele falou assim, ele falou assim, eu vou lá pegar os utensílios que meu pai pegou do templo de Deus, e nós vamos continuar essa festa aqui com os utensílios. E ele deu ordem aos seus servos para buscar os utensílios que eles tiraram da casa do Senhor, e quando eles começam ali, a Bíblia diz que apareceu como a mão de um homem escrevendo na parede. E ali foi o último dia da vida desse homem, porque naquele dia o Senhor Deus tomou dele o reino. E outra festa que a gente lembra é do rei Herodes. A Bíblia fala que ele colocou as suas vestes, né, e ele estava ali e ele não deu glória a Deus. Por isso, falam com o seu irmão assim, é bom dar glória a Deus, irmão. Ele não deu glória a Deus, a Bíblia fala que ele foi comido de bicho. Então a Bíblia fala sobre festas, mas nenhuma festa se compara à festa das festas. A maior festa de todos os tempos. A Bíblia diz que, Mateus capítulo 8, versículo 11, fala assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Falando da grandeza do Oriente e do Ocidente, vai vir gente de tudo quanto é, né, lugares para sentar na mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Apocalipse capítulo 19 chama da bodas do Cordeiro. Nessa parábola também fala que a boda, então está falando do mesmo evento. Diz o seguinte, então ouvi como uma voz de numerosa multidão, presta atenção, numerosa multidão, como muitas águas, como fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegrai-nos, exultamos, e dê glória ao Senhor, porque é chegada as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já está preparada, já está ataviada. Então, é um evento que está para acontecer no futuro, mas o Senhor tem convidado pessoas no decorrer da história. Passam-se gerações, entram gerações, e o Senhor continua convidando. Lucas capítulo 11 fala ali que o Senhor mesmo, né, quando falamos da ceia do Senhor, o Senhor mesmo vai nos servir naquele dia. Interessante isso, né? O próprio Cristo, ele vai nos servir, os servos que foram convidados para fazer parte dessa grande ceia. Agora, o mais interessante é que o convite veio da parte do rei. Glória a Deus por isso. O rei, o dono da festa, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele está convidando você e eu para participar dessa festa, gente. Aprove o Senhor olhar para você, olhar para mim e falar assim, eu quero que você faça parte dessa festa. Eu quero que você entre nessa festa. Eu não sei você, mas eu não fico assim tão exciting, né, motivado quando, sei lá, se alguém famoso, poderoso desse mundo me chamar para a sua festa. Eu sei que tem gente que se receber um convite aqui de um famoso, nem dorme. Levanta a mão não, mas eu sei que é verdade, tá? Se um famosão desse aí, a gente já não sabe, nem vou falar quem que são os famosos não, porque no meu tempo eram outros. Mas, então eu estou meio fora de... Mas se um desse famosão te convidasse, eu falo assim, ai, nem dorme, 3 dias ali preparando, né? Vai no salão, corta cabelo, né? O outro faz barba, se prepara, compra roupa nova, faz tudo o que possível para a preparação desse negócio.
Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas faltam 93 dias, 94 dias para que possa ter a eleição aqui, né? E eu não sei se você sabe disso, mas provavelmente, o vice-candidato do Partido Democrata vai ser aqui de Filadélfia. E provavelmente, talvez vocês até conhecem, porque o governador da Pensilvânia é aqui dessa região. Shapiro é uma família bem conhecida aqui em Montgomery. O pai dele, ele foi, que provavelmente vai ser o candidato com, né, a vice-presidência, o pai dele foi médico de muita gente aqui em Abington. E ele ainda é médico aqui em Abington. Então, a família dele é bem conhecida. A minha filha, ela foi na escola com a filha desse, que provavelmente vai ser o candidato democrata. Aí eu fico pensando, uma pessoa tão poderosa, que talvez vai ocupar o cargo de vice-presidência dessa nação, aqui tão perto, talvez se ele chamar, será que isso vai mudar alguma coisa? Eu, particularmente, isso não muda nada para mim. Agora, o que muda para mim é se eu vou participar dessa festa aqui. Aqui é importante, se eu vou fazer parte dessa festa, e eu creio que você deveria ter essa mesma consciência. A coisa mais importante é se você vai fazer parte dos convidados que o Senhor está chamando, que o rei está chamando aqui. Ele fala assim, diz aos convidados que eis que já preparei um banquete, os bois foram cevados e já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. É o convite do Senhor para a nossa vida, que honra, que privilégio que é para nós. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, sabe o que ele fala? Ele fala assim, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Se é a vontade de Deus, que nós tenhamos essa comunhão com ele, que nós possamos estar na presença dele. Agora, qual foi a atitude daqueles que foram convidados? Qual foi a atitude daqueles que foram convidados segundo a parábola que nós lemos? Quando você vai lá para Lucas capítulo 14, versículo 18, fala assim, ó, eu comprei um campo, então você me tenha como excusado, não dá para mim ir, eu comprei um campo. E aí, não é que o Senhor é contra você ter a sua propriedade, que você tenha, não é isso que está falando. Aí quando você vai mais para baixo, no 19, ele fala assim, os outros falam assim, não, eu comprei 5 juntas de boi. As juntas de boi eram como os tratores daquela época, e o cara estava bem, ele não comprou, não foi uma, ele comprou 5. E eu fico imaginando, ele estava excited, né? Estava excitado para poder ver lá, experimentar suas juntas, ver como é que o negócio ia funcionar, e ele falou assim, ó, me tenha como excusado, eu não posso ir. Interessante, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Aí, outro falou assim, ó, eu casei. E eu não posso ir. E o casamento era levado a sério. Aquele que casasse em Israel, ele tinha 1 ano de licença do exército, ele ficava lá por conta do casamento. Então ele tinha uma boa argumentação, e o Senhor de forma nenhuma ele é contra o casamento, pelo contrário, o Senhor, ele é o promotor do casamento, a instituição do casamento e da família é a ideia de Deus, não é a ideia dos homens. Então o Senhor não está batendo contra o casamento aqui, mas contra a desculpa. Mateus capítulo 22, esses aqui já foram mais fortes. 22, 5 fala que não se importaram. Um foi para o campo e o outro foi para o seu negócio. Nem deu assunto. Você já teve a oportunidade de convidar uma pessoa, ela nem dá assunto, nem se importa. Ela vai para o seu trabalho, ela vai para o seu afazer, vai para o seu negócio. Esses nem deram muita importância àquele convite do rei. A Bíblia diz no versículo 6 que outros, não, esses já ficaram irados, eles agarraram aqueles servos que fizeram o convite e mataram eles. Tem muita gente matando servos de Deus somente porque eles estão convidando para poder ter um relacionamento com o Senhor.
Interessante, né? Agora, a maioria dos fatos aqui que eles argumentaram, o que estava acontecendo aqui é que estava havendo uma concorrência. Muitas dessas coisas aqui não são contrárias à vontade de Deus, não são contrárias à palavra de Deus, mas começou a haver uma concorrência. E quando há uma concorrência, tem que estabelecer o que é prioritário. Toda vez que duas coisas que são importantes concorrem uma com a outra, aí aquele que está nesse dilema, ele vai ter que priorizar aquilo de fato que ele vai fazer. E essas pessoas aqui, eles priorizaram todas as outras coisas, menos o convite do rei. E aí eu queria que a gente pensasse junto que há dois aspectos aqui muito claros. Tem um aspecto que é espiritual. Por quê? Porque quando você observa lá em Êxodo, quando o Senhor chama e levanta Moisés para tirar o seu povo do Egito, e Moisés vai ter com Faraó, e Moisés fala que ele estava ali para tirar o povo dele, para que ele pudesse ser livre, o povo de Deus, e que ele pudesse estar adorando no deserto. Sabe qual foi a reação de Faraó, que ele é um tipo de Satanás? Ele fala, esse povo está sem trabalho, esse povo está sem nada para fazer, eu vou aumentar a carga desse povo. Por quê? Porque o diabo sabe que quando aumenta a carga do povo, quando aumenta os afazeres, quando aumenta as coisas, cria concorrência. E se o homem e a mulher de Deus não estiver firmado na palavra de Deus e nos princípios do Evangelho, quando ele vai lidar com essa questão da concorrência, e ele vai ter que traçar as suas prioridades, ele vai priorizar o errado, o que não é correto. E ele vai perder a ceia e o convite do rei. E se tem uma coisa que a gente não pode errar, é nesse quesito. A gente não pode. Outro aspecto é o entendimento. Enquanto nós não tivermos o entendimento de que Deus está falando conosco, nós temos essa dificuldade. O exemplo que eu tenho de Marta e Maria, vocês conhecem bem a história, né? Ali, aquela cidade era bem perto de Jerusalém. Quando tinha essas festas de 7 dias, o Senhor às vezes pernoitava na casa de Lázaro, Maria, né, e Marta. E a Bíblia nos ensina que Marta, ela estava sempre trabalhando, servindo, mas Maria gostava de ficar aos pés de Jesus ali. E uma vez ali, a Bíblia relata que ela falou assim, mas vai deixar Maria aí, né, de boa? Eu aqui estou trabalhando, estou me matando. E o Senhor fala com ela o seguinte, ela escolheu a boa parte. E dela não pode, eu não vou tirar isso. Ela queria que o Senhor validasse aquilo que ela estava fazendo. Ou seja, às vezes o que acontece é que quando a gente não tem entendimento, a gente começa a priorizar algumas coisas que às vezes ela servia ali, a mesa não era pecado de forma nenhuma, era uma boa ação. Mas o Senhor Jesus fala assim, ela escolheu a boa parte e dela não pode ser tirado isso. E muitas vezes acontece isso conosco, que nós às vezes estamos priorizando as coisas erradas. Casamento não é errado, pelo contrário, nós lutamos pela família, nós lutamos pelo casamento, nós sempre estamos aqui encorajando as pessoas, às vezes moram juntos e a gente fala, isso não é bom, isso não é agradável a Deus. É importante que você possa ter agora, né, o casamento consumado e, né, a bênção de Deus está sobre a sua casa, porque os seus filhos estão vendo isso. Então nós estamos encorajando. Agora, não é que seja errado, mas existem algumas prioridades. Eu não posso usar o meu casamento para que eu não ande com Deus. Eu não posso usar a dificuldade, talvez, que eu estou tendo dentro do meu casamento, para eu não aceitar os convites que o Senhor Deus está me oferecendo. São convites, o Senhor chama, vem andar comigo, vem fazer a obra. E às vezes as pessoas usam, né, como muleta, as dificuldades que eles estão tendo para não ouvir o convite do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Nosso problema nunca foi tempo, nosso problema sempre foi prioridade. Quando nós não priorizamos Deus, nós argumentamos que é tempo, mas todos nós temos 24 horas, e se nós priorizarmos aquilo que é prioritário na nossa vida, nós vamos agradar ao Senhor. O que acontece é que quando vem a concorrência, e a prioridade não é colocada
naquilo que é correto, naquilo que é certo, a gente começa a pouco, justificar com algumas coisas, como essas pessoas aqui. E a gente pergunta, mas isso é pecado, pastor? Não, o senhor não tem nada contra, né, a pecuária, o senhor não tem nada contra você ter as suas propriedades, o senhor não tem nada contra, absolutamente nada, né, você está casado, você... Não é isso que a palavra está dizendo. Mas nós temos um convite da parte do Senhor. E eu não posso, de forma nenhuma, trocar a excelência de andar com Deus e responder o chamado de Deus por questões cotidianas da nossa vida, que são boas, que não são pecados necessariamente, mas uma vez que nós colocamos Deus de forma secundária na nossa vida, nós pecamos contra Deus. O que é o grande mandamento? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. A partir do momento que nós colocamos outras coisas, e nós não adoramos a Deus, nós não servimos a Deus, nós não respondemos a Deus, nós erramos e pecamos contra o Senhor. Mas glória a Deus, que o nosso Deus não desiste da gente tão fácil, glória a Deus. Mas o rei vem e insistiu, fala assim, ó, e depois as encruzilhadas, né, nos caminhos, e convidai para as bodas. Quantos encontraste? Glória a Deus que Ele nos achou. Nós, como a Bíblia fala que nós éramos inimigos da cruz de Cristo. A Bíblia fala que nós estamos longe de Deus. E não fomos nós que amamos Deus primeiro, não. Primeiro Ele nos amou. E Ele nos chamou para andar com Ele, Ele nos chamou para desfrutar dessa bênção. Gente, para fazer parte da família de Deus. Família bendita do Senhor, Ele nos chama. Isso é um privilégio que nós temos. Os convites que vêm da parte de Deus para a nossa vida, para andar com Ele, para servir, né? Ou seja no templo, seja na rua, seja de forma e capacidade que o Senhor Deus tem nos dado, nós devemos receber isso com alegria. Por quê? Porque é convite do Senhor. É o Senhor que está fazendo isso, é o Senhor que capacita, é o Senhor que prepara, é o Senhor que dá dons aos homens. Para quê? Para que nós sejamos povo de Deus no meio de uma geração que não teme a Deus. Ele que chama, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Presta atenção nas palavras de Pedro. Palavra de Pedro, ela sai do coração de Deus. A mesma palavra de Deuteronômio é a palavra que Pedro usa. Propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? Com o fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua o quê? Maravilhosa luz. Então Deus nos chama para que nós possamos estar fazendo a obra dele. Ele nos convida, Ele nos capacita, Ele nos envia. E glória a Deus que o rei, ele não desiste, ele continua chamando aqueles que dão ouvidos à voz do Senhor. 10 diz assim, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniu todos os que encontravam, os bons, os maus e os bons. Glória a Deus, a nossa salvação não é pelas nossas obras de justiça, mas pela graça manifesta do Senhor sobre as nossas vidas. E aí, o que acontece? Nós temos que entender que o Senhor tem feito esse convite no decorrer da história. Isaías diz o seguinte, João fala o seguinte, fala assim, ele veio para os seus, mas os seus, falando dos judeus, não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, ele deu o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Filhos de Deus, convidado para fazer parte da festa de casamento do seu filho. Nós, a igreja, nós devemos nos alegrar nisso. Agora, o que acontece aqui? Nós temos a aceitação do convite, mas também nós temos que nos preocupar com a preparação. Porque existe, infelizmente, um evangelho que as pessoas, às vezes, fazem uma oração uma vez na vida e pensam que estão salvos em Cristo Jesus. E a gente tem lutado contra esse engano. Por quê? Porque todo aquele que nasceu de novo, ele anda com Deus.
Todo aquele que recebeu o dom gratuito de Deus, a sua vida é transformada. Nós não podemos crer que nós recebemos o dom de Deus e vamos continuar levando a mesma vida que todo mundo leva. O Evangelho vem para transformar o homem. Quem crê dessa forma? E não para que o homem fique na mesma condição miserável, amassado pelo pecado, amassado debaixo do pé de Satanás. Isso não é a vontade de Deus. O Senhor nos amou tanto, 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 que Ele não quer que nós continuemos na mesma condição que nós estávamos antes. A graça de Deus não é barata. Falei nessa manhã e queria convidar vocês, quando vocês tiverem oportunidade, leiam um livro que chama, de Bonhoeffer, que chama O Custo do Discipulado. No capítulo 1, ele começa a descrever justamente isso, a comparação da graça de Deus e da graça barata. Sendo que a graça barata, ele compara com uma banana que se compra na feira, que não tem muito valor, se bem que a banana agora está cara, né? Mas ele fala assim, ó, vocês vão vir ao Senhor, e vão vir como estão. Isaías, no texto que eu queria ler, fala assim, vinde, pois, e arrezoemos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. A gente conhece a neve bem, a gente conhece a lã, que é branca. A escarlata e a carmesim são duas tintas muito escuras. O que ele está dizendo? Vamos bater um papo, vamos conversar, mesmo que a sua vida esteja como a escarlata, ou seja, suja, mesmo que as suas vestes estejam sujas, o convite de Deus é que você se aproxime e Ele vai fazer a obra em você. Mas tenha preparação, ou seja, nós precisamos permitir que Ele faça isso na nossa vida, é permitir que o Espírito Santo venha, estabelecer os princípios do reino de Deus em nós. Não somente fazer uma oração uma vez e sumir, ou seja, não crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Nós fazemos uma oração, é o começo, mas nós continuamos a andar com Deus, nós continuamos a obedecer aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Ele perguntou àquele sujeito, amigo, como é que você entrou aqui sem as vestes nupciais? Em outras palavras, você pode ter aceitou o convite, mas existe também a preparação. Existe o que nós chamamos de santificação. Nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio sobre nós somente para ocupar um espaço em nós. A palavra de Deus diz que Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para fazer a obra que os homens não podem fazer em nós. Ele está, nesse momento que nós ministramos a palavra de Deus, o Espírito Santo está convencendo você. Esse é o ministério do Espírito Santo, trazer o convencimento aos corações. E glória a Deus por isso. Agora, a aceitação vem acompanhado da preparação. A graça de Deus, ela se manifesta dessa forma. Tito capítulo 2, versículo 11, diz assim, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que renegadas, presta atenção nessa palavra, é negar e renegar, é negar várias vezes. Renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, hoje, de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando o que? A bendita esperança, a manifestação da glória, da festa prometida, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, a graça de Deus é salvadora, a graça de Deus é educadora, a graça de Deus é santificadora, a graça de Deus é redentora, a graça de Deus redime um homem, salva um homem, redime um homem, mas também redime a criatura e redime a criação. Essa é a graça manifestada que nós temos acesso hoje. Então, nós não podemos tratar a graça de Deus de qualquer forma. Ele nos chama, Ele nos convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos
aliviarei. Aprender de mim, porque eu sou manso. Ai, 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 que tremendo Jesus, né? E humilde de coração. E fala só, se vocês fizerem isso, vocês vão achar descanso para vossas almas. Se não achar, se vocês não fizerem isso, vocês vão correr de um lado e para o outro e nunca vai ter as suas almas apacentadas, porque o Senhor é palavra de Deus, é Ele que deve ser esse apacentador. Agora, a pergunta que eu deixo para os nossos amados, antes de nós propriamente celebrarmos a ceia do Senhor e lembrarmos da grande ceia que está por vir, é: como está as suas vestes? Se a ceia do Senhor fosse daqui amanhã, será que nós estamos prontos para entrar? E veste fala de preparação, né? Se eu estou de fato, meu coração está pronto. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, eu posso participar da ceia? Aí eu faço a pergunta o seguinte: e por que não? Ah, porque eu estou em pecado. Ok, então, se está em pecado, tem que largar o pecado. Ah, mas eu gostaria de largar daqui uns dias. Então, então depois de uns dias você participa. Mas a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então, a nossa atitude deve ser hoje. Aqui esse povo aqui que nós lemos na parábola, eles estavam dando desculpas para não receber o chamado de Deus. Tenho por excusado, porque agora eu não posso. Ah, me desculpa, porque agora não dá. Eu até entendi essa palavra, até entendi o que o Senhor está querendo dizer. Mas esse momento, na verdade, eu estou dentro de um relacionamento, o relacionamento está assim, todo complicado, então eu não posso. Eu não posso. Eu vou descomplicar, eu vou fazer, eu vou pensar, Ou seja, em outras palavras, tenha-me por excusado. Só tem uma coisa que a gente tem que lembrar. O Senhor, Ele continua chamando pessoas para que possam participar dessa grande festa. Mas um dia, esse convite vai cessar. Nessa noite, o Senhor Deus está falando com gente aqui nessa noite. Gente que está sendo convidada há muito tempo e está dando desculpa para Deus. Gente que já está recebendo o Evangelho e que pensa que pode trocar o grande convite do grande rei por vindas esporádicas na casa de Deus. Muita gente está pensando nisso, dessa forma, que troca uma forma religiosa de conduta pode ser trocada por um convite do rei. Não pode, gente, é impossível. Essa vida religiosa, verdadeiramente, ela não é suficiente para os embates da vida. Então, quando nós paramos para celebrar a ceia do Senhor, o que nós devemos pensar? Eu sou parte desse convite? Eu creio que é. Aprova o Senhor, você está aqui nessa noite. O Senhor chamou os seus servos para poder convidar. O Senhor, hoje, nessa noite, está convidando para que você venha fazer parte da ceia do Senhor. E essa ceia aqui é um preparativo para a grande ceia que nós vamos estar na presença do Senhor, desfrutando. Eu quero fazer parte dessa ceia, você quer? Glória a Deus. Eu queria convidar a equipe de louvor para estar comigo aqui. E eu queria que nós pudéssemos ler o que diz lá em Mateus. Vou ler Mateus, depois eu vou ler 1 de Coríntios, capítulo 11, tá? Mateus 26 diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até que aquele dia, glória a Deus por aquele dia, está falando outra vez,
até que o dia que hei de beber o novo convosco no reino do meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 1 Coríntios capítulo 11, texto conhecido, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que eu também o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebestes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebestes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aqui eu queria que nós pensássemos juntos, tá? Isso é para você pensar, não é para o seu vizinho da direita, não é para o vizinho da esquerda. Ele diz o seguinte: examinai-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem entender isso que está fazendo, sem de fato estar na presença de Deus, sem ter recebido o convite e de fato apresentado as mãos e o coração para aquilo que o Senhor Deus está fazendo, a Bíblia diz aqui, sem discernir o corpo, bebe e come juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Em outras palavras, é você e Deus. Nós não temos condições aqui de virarmos detetive do reino e ficar olhando a vida de cada pessoa para saber de fato se está andando com Deus ou não. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos, é um memorial daquilo que nós vamos fazer na presença de Deus. Se você nasceu de novo, se você está andando com Deus, você deve participar da ceia do Senhor. Agora, se você talvez se desviou do Evangelho, por que não andar? É o dia de você começar a andar com Deus outra vez. Ele vai perdoar as suas falhas, Ele vai restaurar a sua sorte, Ele vai começar essa boa obra na sua vida outra vez. É Deus, é o Senhor que perdoa, é o Senhor que cura, é Ele que liberta, é o Senhor que faz isso. O que o Senhor quer é que nós tenhamos um coração contrito e quebrantado na presença dEle. É reconhecer que nós precisamos de Deus. E eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos o Senhor, nós vamos ter um tempo para que nós possamos refletir nessa grande verdade, que o dia do Senhor se aproxima, que o convite foi feito pelo grande rei, que a festa será a maior festa de todos os tempos. A festa, a boda do Cordeiro, o casamento, o lugar que a igreja se encontrará com o Senhor. A Bíblia diz que Ele vai servir, Ele vai estar ali, vai ser um dia de alegria, vai ser um dia que o Senhor Deus tem preparado. E o convite dEle se estende essa noite sobre a sua vida. Se você estiver pronto para essa ceia, e aí você estiver andando com Deus hoje, com certeza você poderá estar fazendo parte da grande festa de Deus, a grande ceia que o Senhor tem preparado de eternidade a eternidade. Feche teus olhos, adore o Senhor, e que você possa tirar um tempinho aí para examinar, como a palavra do Senhor nos ensinou nessa noite, examinar o nosso próprio coração. E depois nós comeremos do pão e beberemos do cálice. Deixa o Espírito Santo falar com você.